Nesse vídeo eu vou te contar como que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Se você está pensando em entrar ou se já está, mas ainda não começou as suas aulas, eu vou te contar um pouquinho mais sobre a minha experiência em uma faculdade particular. Então continua assistindo esse vídeo, não se esquece de já deixar o like que me ajuda muito e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Para quem não sabe, eu sou a Luana e eu faço Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então eu separei algumas das perguntas mais frequentes para a faculdade, né? Quem tem dúvidas sobre a faculdade, eu vou estar respondendo aqui para vocês. A primeira pergunta é: onde e em qual fase está? Bom, eu faço Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em uma faculdade particular na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Então eu tenho bolsa 100% do Enem, né, o ProUni, que me ajuda bastante porque, como vocês sabem, a Faculdade de Arquitetura não tem uma das mensalidades mais baratas. Nessa minha faculdade, eu sei que a mensalidade está em torno de 1.100, às vezes no final do semestre sobe até uns 1.400, se eu não me engano. Eu sei que em outras faculdades, outras universidades é um pouco mais caro, né? Em uma outra universidade na mesma cidade, eu sei que está entre 2.000 para cima, as mensalidades da faculdade. Precisa saber desenhar para fazer arquitetura? Bom, eu não sei desenhar e eu até estava procurando os meus desenhos aqui para mostrar para vocês, porém sumiram, não sei se eu joguei fora ou se está em algum lugar perdido aqui do meu quarto, mas eu não encontrei para mostrar para vocês. Mas eu tive matérias de expressão e arte que a gente estudava a questão dos ângulos, perspectivas, pontos de fuga, cores, texturas. Então era tudo bem livre assim à mão, né? E que era bem legal e que ensinava e instigava a gente a desenhar, né? Na minha faculdade, então, como era prova escrita, né, ou pelo Enem mesmo, não precisei desenhar nada. Mas sei que tem algumas universidades que tem uma prova de desenho, né, para você entrar na faculdade de arquitetura. A terceira pergunta é se tem cálculo. Bom, primeiramente, eu recomendo vocês verem na grade curricular do site da universidade que vocês pretendem entrar se tem alguma matéria de cálculo. A minha tem, e tem bastante matérias de cálculo, mas não é nada muito complexo assim, até porque nós não somos uma engenharia, mas tínhamos bastante matérias de noções básicas de estruturas principalmente. Então foram mais 5 matérias de cálculo de estruturas e matemática, tirando algumas outras matérias que sempre tem um cálculo ou outro, como conforto lumínico, acústico, topografia também tem um pouco de cálculo, então não tem como fugir disso na arquitetura. Em qual turno eu faço, né? A minha faculdade. Eu faço no período noturno, que é o que a minha faculdade disponibiliza, o que me possibilita de estudar, de estagiar, de trabalhar durante o dia e depois vou para a faculdade. Mas eu sei que a maioria dos casos é um turno integral, assim, né? Às vezes acaba tendo os 2 turnos, pegando os 2 turnos para estudar arquitetura, que eu acredito que seja um pouco puxado, né? Mais puxado do que a minha até. E também que te possibilita de trabalhar para poder pagar caso você não tenha algum tipo de bolsa, né? Mas são esses 2 tipos. Não sei se tem o EAD, mas eu sei que tinha bastante polêmica porque a arquitetura é uma faculdade que realmente não dá para fazer EAD. Até na pandemia, a nossa faculdade fez EAD porque realmente não tinha como, né? Mas eu não me senti prejudicada. Porém, não é a mesma coisa do que fazer presencial. Porque presencial a gente tem muito mais contato e se entende muito melhor, principalmente as matérias de projeto. Agora eu vou falar de algumas matérias que eu tive na minha faculdade. Bom, eu tive algumas matérias sobre história da arte e arquitetura, então a gente viu desde os primórdios da arquitetura que surgiu ali, da arte, que são muito legais. Então estudamos sobre o romantismo, neoclássico, arte nouveau e entre outras coisas assim que foi bem legal. Eu gostava bastante dessas aulas. Tive também arquitetura brasileira, que é algo que nem todas as universidades acredito que tenham e que é muito interessante. A arquitetura da América Latina, então são matérias bem de história assim mesmo, mas também são bem visuais. Tive matérias de cálculo, de sistemas estruturais, tive introdução à arquitetura lá no primeiro semestre, tive expressão e arte, que ensinava a desenhar, fora as outras matérias de projeto mesmo, que eu comecei à mão,
onde tínhamos que fazer mercado público, hotel, uma quadra de edifícios de uso misto, casas também já tive que fazer, habitação de interesse social, uma estação intermodal, fora as matérias de planejamento urbano, de urbanismo, né, que a gente tinha que pegar uma área maior para poder estar desenvolvendo ali o projeto. Então, tive também matérias de conforto lumínico, acústico, térmico, que envolvia cálculo, topografia, tive matéria de empreendedorismo, antropologia e sociologia, matéria de metodologia de pesquisa, né, que ensina as regras da ABNT, então tive bastante matérias assim bem proveitosas. Então, mais uma vez, olhe exatamente na grade curricular da sua faculdade. Claro que pode, às vezes, modificar de ano após ano, mas é sempre bom ali ver quais matérias você tem mais afinidade de qual universidade, né? Às vezes você quer ir para uma universidade super top, porém, não tem as matérias que você se agrada ali, né? Então, por exemplo, a minha faculdade, ela tem matéria de projetos de interiores, mas eu sei que nem todas têm. Então, isso era bem legal, bem importante para mim também, que eu queria aprender sobre isso, né? Então, minha dica é sempre olhem a grade curricular das faculdades. Sobre os trabalhos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu acho que já deve ser praticamente conhecimento de todos. Na verdade, quem é estudante de arquitetura já sabe que a gente tem muito mais trabalhos do que provas. Geralmente, na minha faculdade, eu tenho mais provas de matérias que envolvem algum tipo de cálculo, como sistemas estruturais, conforto lumínico e acústico, térmico, topografia. Então, nessas matérias eu tive mais provas. E trabalhos, geralmente, a gente tem matérias mais teóricas, como história, e outras matérias assim mais teóricas, até de projetos também. A gente tem que entregar sempre um trabalhinho antes. O que eu acredito ser mais proveitoso, porque a gente aprende muito mais do que às vezes decorar para alguma prova em específico. Agora, falando um pouco melhor sobre o mercado de trabalho. Eu sempre ouço muitas pessoas falando que o mercado de arquitetura está super saturado, que existem muitos profissionais. E nesse ponto eu até não discordo. Sim, existem muitos profissionais, porém existem muito mais pessoas. Então, cabe a você definir o seu nicho, pesquisar se tem a demanda necessária para você ter trabalho, né, e se especializar nisso. Tem muitos profissionais, mas tem muitas pessoas, então sempre a gente vai ter trabalho. Então, pesquise, faça o seu nicho, se especialize, se torne referência, que com certeza não vai faltar trabalho para você. Uma área que está assim crescendo muito, que está sempre muitas pessoas procurando, é a área de renderização. Então, se você gosta de renderizar, vá para essa área, se especialize e ofereça os seus serviços para os escritórios de arquitetura, né? Que às vezes não tem aquele render muito bom e que talvez você consiga suprir a necessidade deles. E agora falando um pouco dos materiais que a gente usa na faculdade de arquitetura. No início da faculdade a gente usa alguns materiais, mais do que no final do semestre, da faculdade, na verdade. Então, nesse início a gente compra alguns materiais que depois não vão ser usados. Uma coisa que eu indico vocês a não comprarem, mais pela minha experiência mesmo, na minha faculdade, é aquelas mesas de folhas A1, A2, enfim, sabe? Aquelas mesas com a régua paralela, porque depois você nem vai usar. Então, se a sua faculdade nem faz mais projetos à mão, nem compensa você comprar. Porque eu via muita gente comprando na minha faculdade e depois estava anunciando para vender, e esses negócios eram caros. Então, eu aconselho não comprar. Mas uma coisa que eu até separei aqui para vocês, que vocês vão usar caso tenham um desenho à mão, é o escalímetro. Então, o escalímetro é bastante usado porque tem as escalas, né? Tem sempre as escalas aqui, que eu não lembro mais nem muito como usa, mas é muito útil o escalímetro. E também o que foi muito útil para mim foi os esquadros que eu tenho desde o meu curso técnico, de 45, de 30 e 60. Então, eu aconselho vocês a comprarem, que isso provavelmente vocês vão usar nas matérias de desenho, que foi o que eu usei. E um outro material que é bem
importante que às vezes dá para até usar no finais do semestre, da faculdade, na verdade, que é esse rolo aqui, que esse canudo, na verdade, que a gente chama, né? Que a gente bota as nossas folhas aqui dentro. E até encontrei, eu acho, algumas folhas aqui que eu não usei mais depois da faculdade, depois das matérias de desenho à mão. Então a gente sempre guarda aqui, e isso é muito bom porque em dias de chuva não entra água, então é bem importante. E também não amassa, né, as folhas, conforme diferente daquela pasta A2, A3 que as pessoas têm, né. Eu não gosto muito daquela pasta, porque além dela ser grande, já é ruim de carregar ela por aí, às vezes amassa tuas folhas também. Então no tubo tu só enrola ali, depois desenrola e é uma beleza, e é até mais fácil de colocar aqui no ombro para carregar. E outro material assim que a gente usa bastante também são as lapiseiras, então eu aconselho comprar uma lapiseira bem boa, principalmente da Pentel, que eu tenho ainda e são ótimas. Eu adoro escrever com elas. Eu acredito que sejam esses os materiais que a gente usa mais no início do semestre. E depois, se você não usar mais, vende o que sobra, enfim. Mas não fique no prejuízo. E uma questão que é sempre questionada é se é melhor notebook ou PC de mesa, né? Para a faculdade, eu acredito que nesse momento seja mais interessante um notebook para você levar de casa para a escola, para a faculdade, para estar fazendo os projetos, porque geralmente a gente tem as matérias de projeto que a gente precisa estar fazendo alguma coisa ali durante a aula, né? Porque a gente não pode ficar faltando essas aulas. Então, é melhor o notebook. Então, se você não quer passar trabalho, eu recomendo vocês assistirem esses meus vídeos que eu vou deixar aqui sobre os notebooks de arquitetura, que eu falo um pouco mais, para vocês verem, né, as experiências que eu tive sobre notebooks e enfim. E depois que você se formar, eu recomendo realmente um PC de mesa, que ele é muito mais eficiente. E é praticamente o valor de um notebook, aí você consegue montar um computador muito bom. E por fim, os programas utilizados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu vou listar alguns deles, tá? Não vou entrar muito a fundo no que cada um faz, se é mais importante, eu realmente só vou falar um pouquinho, brevemente, sobre eles. Então a gente tem o programa AutoCAD, que dá para fazer em 2D e 3D, mas que geralmente é usado só em 2D. Temos o SketchUp, que é modelagem 3D. Temos o V-Ray, que dá para usar para renderizar no SketchUp. Temos o Inkscape, que também algumas pessoas usam, que é um programa de renderizar. Temos o Revit, que é um programa BIM, que já está sendo muito usado no mercado. Temos o ArchiCAD, que também é um programa BIM, que também está sendo muito utilizado. Temos o Lumion para renderizar, principalmente no Revit, que dá para fazer, no SketchUp também. Temos o Photoshop, que às vezes a gente usa bastante também, assim, para fazer uma coisa ou outra. O Illustrator, eu sei que algumas pessoas usam, mas eu não tenho conhecimento. E também tem o Twinmotion como renderizador. E temos o 3ds Max, temos diversos outros programas para renderizar. E provavelmente existem muitos outros programas aí para manipular, para fazer projetos, mas que aqui no Brasil, na verdade, esses são os mais conhecidos, eu acredito, e que a maioria das pessoas da minha faculdade usam. Então, eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder todos vocês. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!